Eu acredito muito que aquilo que nós ouvimos exerce sobre nós grande, extrema e poderosa influência. É por isso que nós precisamos ser seletivos naquilo que ouvimos. Ao invés de desperdiçarmos tempo ouvindo qualquer coisa, podemos escolher se aquilo que vamos ouvir irá agregar a nós ou não. É tão importante ouvir que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E que pela fé você pode se tornar o ponto de contato entre o céu e a terra, o sobrenatural se manifestando no natural, o extraordinário manifestando no ordinário, no comum, que acontece no dia a dia da vida. E se você é o tipo de pessoa que deseja ouvir mais da palavra de Deus, eu quero te fazer esse convite. Todas as segundas-feiras aqui nesse canal, uma palavra nova de direcionamento e inspiração para a sua vida, e eu tenho certeza que irá abençoar muito você. E se você deseja conhecer mais das Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, então se inscreva, assine e receba todas as segundas-feiras, às 20 horas, uma mensagem nova de Deus para o seu coração. Queridos, eu preciso da sua atenção pelos próximos minutos, porque hoje eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração. Eu tenho certeza que é uma palavra de Deus, porque ela não glorifica homens, ela não enaltece pessoas nem instituições, mas ela revela a pessoa e a importância do Espírito Santo na vida de todo cristão. Eu quero falar com vocês hoje sobre o Espírito Santo e dizer para vocês que não basta apenas mencionar o seu nome ou convidá-lo simplesmente quando você precisa ter uma sensação espiritual. Nós, como igreja, precisamos conhecer o Espírito Santo, porque como igreja também dependemos do Espírito Santo. Esse texto, ele é muito importante porque Jesus está dialogando com os seus discípulos, um dos seus últimos diálogos. Ele está caminhando para a cruz e ele já está preparando os sentimentos dos seus discípulos para o momento da sua partida. Ele não está falando aqui, neste texto, da sua morte, mas do momento em que ele será assunto aos céus e já não estará mais com eles. Então, Jesus, reunido com esses discípulos, diz para eles: o que eu vou falar para vocês agora não deve entristecer o coração de vocês, mas é necessário que eu vá. E quando Jesus diz é necessário que eu vá, ele expressa bondade nisso. Nós lemos o versículo 7, Jesus diz: eu afirmo. Há uma verdade absoluta aqui. E ele afirma o quê? Ele afirma que é para o bem dos seus discípulos que ele vá. Agora, imagine comigo você, caminhando com Jesus 3 anos e meio, aprendendo dele, dentro do mesmo ambiente, desfrutando da mesma atmosfera, acordando pela manhã e sendo conduzido por ele, sendo guiado por Jesus, vendo Jesus curar os enfermos, dando vista aos cegos, curando os paralíticos, restaurando saúde aos leprosos, ressuscitando mortos. Imagine que privilégio era caminhar com Jesus e o quanto isso está estreitando entre Jesus e seus discípulos um relacionamento pessoal. Eles não estão caminhando de longe, eles estão caminhando de perto, estão andando com Jesus. E eles se tornam muito amigos, íntimos, queridos. Então é óbvio que falar que vai deixar, que não estará mais junto, causaria tristeza. Mas por que é que Jesus está dizendo que é bom? Por que é que Jesus está dizendo que é necessário? É porque Jesus entende que ele está chegando no limite do seu exercício ministerial, que haverá um momento em que ele vai precisar se retirar, para que o outro, o conselheiro, o consolador, o Espírito de Deus, que é o Espírito da justiça, que é o Espírito da sabedoria, que é o Espírito que nos convence, este Espírito é quem virá para dar continuidade à obra. Então Jesus, reunido com esses discípulos, diz: é para o bem de vocês,
É para o bem de vocês porque há motivos nisso. É para o bem de vocês porque existem coisas que vocês vão precisar fazer, que se Ele não estiver com vocês, vocês não conseguiriam realizar. É para o bem de vocês, porque sem a presença dEle, vocês são incapazes de vencer o pecado. Vocês são incapazes de resistir às oposições espirituais. Vocês são incapazes de avançar no relacionamento com Deus. Então é para o bem de vocês. Porque se eu não for, Ele não virá. Então o próprio Jesus reconhece que é necessário que Ele vá, para que o Espírito venha. Você precisa amar Jesus. Você precisa se render aos pés de Jesus. Até porque sem Jesus não há salvação. Mas você precisa entender que se o Espírito de Deus não agir na sua vida, você não conhecerá Jesus. Você não irá crer em Jesus. Você não terá a revelação de Jesus na sua vida. Até porque o próprio Jesus, quando diz que é necessário que Ele vá para que o conselheiro venha, Ele diz: porque se Ele não vier, o mundo vai perecer nos seus delitos e pecados. Versículo de número 8, ele afirma: quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse mundo aqui é sistema de mundo. Não é mundo natureza, não é mundo planeta Terra, é sistema. Esse mundo fala de pessoas inseridas em um sistema de mundo, em um sistema governacional, aonde o príncipe desta era governa, aonde ele estabeleceu seu trono, seu reinado e sua influência. É o sistema de mundo que dita regras de como se vestir, como se comportar, de acordo com os padrões desse mundo. Ele está dizendo: se Ele não vier, as pessoas que estão mergulhadas nesse mundo não crerão em mim. E esse é o primeiro ponto. Se não crermos em Jesus, não há salvação. Se não crermos em Jesus, nós estamos perdidos. Até porque a fé, ela só pode ser ativada no meu e no seu coração se o Espírito de Deus se mover sobre nós. Porque o que salva não é fé na fé, é fé na obra redentora do Filho de Deus, é fé na pessoa do Senhor da nossa salvação. Não é fé em si mesmo, não é fé em crendices, não é fé em religiosidade, é fé na pessoa de Jesus. E ter fé em Jesus é obra do Espírito Santo, queridos. Sem o Espírito Santo nós não creríamos. Tanto que no versículo 9 ele diz do pecado: porque os homens não creem em mim. Quem é que ama o pecado? Quem ama o mundo. Esse sistema de mundo apaixonante, esse sistema de mundo, o apóstolo João chega a afirmar: se o amor do mundo estiver em vós, o amor do Pai não estará em vós. Não dá para amar a Deus e amar ao mundo. Então Jesus sabe que Ele operou muitos sinais, que Ele fez grandes coisas, mas que se o Espírito não vier, esses sinais serão esquecidos. Então o Espírito vem para nos convencer a crer. Agora, por que é tão importante termos a presença do Espírito Santo na vida? Porque em primeiro lugar, Deus, diga comigo Deus. Diga mais forte: Deus. Deus, quando decidiu começar todas as coisas, não o fez sem a movimentação do Espírito Santo. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria os céus e a terra. Mas a terra está sem forma e vazia. E o Espírito de Deus está se movendo sobre a face do abismo. Antes de Deus liberar a primeira palavra que vai começar a trazer ordem ao caos, que é: e disse Deus haja luz e houve luz, Ele enviou o seu Espírito. Antes de Deus acender uma luz para dissipar as trevas, Ele enviou o seu Espírito. Ele não começou nada sem antes enviar o Espírito. Se Deus não começou a obra da criação sem o Espírito Santo, por que é que a igreja não clama por Ele? Deus inicia a obra da criação depois que Ele envia o seu Espírito Santo.
Jesus não deu início ao seu ministério sem que o Espírito Santo viesse sobre ele. Lucas capítulo 3, João Batista está pregando no Jordão a mensagem de arrependimento. Milhares de pessoas estão ouvindo o que ele tem a dizer. Centenas de pessoas estão descendo ao Rio Jordão em arrependimento, sendo batizadas. Até que de repente vem caminhando pelo deserto Jesus. E João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as albargas dos seus pés, porque eu tenho batizado vocês na água para arrependimento, mas ele vos batizará com fogo e com o que mesmo, gente? Com o Espírito Santo. Jesus veio para cumprir uma missão, e nessa missão, nos encher do Espírito é uma delas, faz parte do mesmo pacote. Receber Jesus, crer em Jesus, só é possível para aqueles que antes foram visitados pelo Espírito Santo. Prova de que você já foi visitado pelo Espírito Santo é que você está aqui essa noite, porque você seria incapaz de crer se o Espírito não tivesse visitado você. Você pode estar achando que veio para a igreja a convite de alguém, você pode estar pensando que veio à igreja porque estava enfrentando um problema, você pode estar pensando que veio à igreja porque viu uma fachada legal, ou viu um comercial bacana, mas você veio até a casa de Deus, porque o Espírito Santo de Deus te alcançou, quando você ainda era uma terra sem forma e vazia, Ele entrou em você, se moveu em você e te atraiu para Jesus. Porque não é possível crer em Jesus sem que o Espírito Santo nos convença. Agora, Jesus, no momento em que ele está sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz que ele orou. O que ele fez, irmãos? O que ele fez? E enquanto Jesus orava, o céu se abriu. O Espírito desceu na forma corpórea de uma pomba. Então disse Deus: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Jesus ora, o céu se abre, o Espírito desce, aí então o Pai fala. Porque não importa quantas mensagens você escutar, se o Espírito não se mover antes da mensagem ser aplicada, mensagem vai ser palestra. O máximo que vai fazer é motivar teu coração, mas não vai transformar a tua vida, não vai transformar a tua conduta, não vai mudar teu caráter. É por isso que tem muita gente que recebe de Deus no domingo à noite, mas na segunda está mergulhado no lixo, está mergulhado na lama, está de novo se alimentando das alfarrobas. Por quê? Porque recebeu a mensagem, mas não teve mover do Espírito. Querido, você pode ouvir as melhores mensagens, os melhores preleitores, mas se o Espírito não anteceder a mensagem, não há mudança de vida. É por isso que eu vim aqui dizer uma coisa para o coração de alguém: está na hora de você buscar pela presença do Espírito Santo, está na hora de você almejar a presença do Espírito Santo, está na hora de você chorar pela presença do Espírito Santo e clamar por Ele, porque sem Ele você não saberá quem é Jesus, não iniciará o propósito de Deus na sua vida. Deus, quando foi dar início ao seu propósito de construir todas as coisas, enviou o Espírito. E agora Jesus ora e o Espírito desce. E acontece algo maravilhoso. Lucas capítulo 4 diz que o Espírito de Deus o levou para o deserto, aonde ele seria tentado pelo diabo. Jesus está sendo batizado por João Batista, dando início ao seu ministério, mas ele não dá nenhum passo sem que antes o Espírito o conduza. Olhe para alguém e diga: Jesus não começou sem que o Espírito o guiasse. Olhe para mim: se nem Jesus começou sem que o Espírito o guiasse, a igreja também não pode começar nada sem que o Espírito o conduza. Prova que a igreja não pode começar nada sem que o Espírito a conduza. Jesus disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do que, gente?
Vocês aprenderam como pregar, aprenderam como libertar os endemoniados, aprenderam como curar os enfermos, mas vocês estão desautorizados a começar a fazer qualquer coisa em meu nome, sem que antes o Espírito venha e revista vocês. Em outra palavra, o que Jesus está dizendo é: não façam nada sem ser cheios do Espírito, não comecem nada sem serem cheios do Espírito, não tomem nenhuma atitude sem serem cheios do Espírito. Porque é que então você não tem clamado por Ele? Você investe tanto em agregar conhecimento, se dedica tanto em aprender mais, tem investido tanto em como acariar riquezas nessa terra, você tem se aperfeiçoado em tantas áreas da sua vida, mas há uma pergunta que não quer calar: se é tão importante assim ser cheio do Espírito Santo, quanto tempo da sua vida você tem dedicado para clamar por Ele? Vocês querem imergir? Querem mergulhar? Eu vou explicar para você como é Deus. Imagina que Deus está no fundo do oceano. É possível ter uma noção de quem é Deus fora dele. Quando você começa a mergulhar, você vai descobrindo o quanto é lindo o fundo do oceano. E aí você vai vendo o quanto Deus é maravilhoso. Só que nós somos incapazes de permanecermos respirando debaixo d'água. Então nós precisamos de oxigênio. Há mecanismos humanos que nos ajudam a mergulhar fundo. Mas chega uma hora que o oxigênio acaba, porque o que o humano fabrica é temporário. Então a gente tem que sair de lá. Está no fundo, sai do fundo. Mergulha e logo tem que submergir. Só existe uma forma de mergulhar em Deus ao ponto de permanecer mergulhado em Deus. É quando o ruar de Deus enche os nossos pulmões e nos auxilia a permanecer profundo em Deus. E o que é ruar? É oxigênio, mas também é Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus envolve a igreja, quando o Espírito de Deus nos enche, aí então nós somos habilitados a mergulhar em Deus, a conhecer mais de Deus, a nos aprofundarmos em Deus. E eu tenho uma boa notícia para te dar: Jesus subiu, mas o Espírito desceu. Jesus foi, mas Ele cumpriu a sua promessa. Ele enviou o seu Espírito à igreja. Você tem o Espírito Santo, então agora é hora de clamar por Ele. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo, porque Deus não começou nada sem o Espírito Santo. Jesus não deu início ao seu ministério sem o Espírito Santo. A igreja não deu início a nada sem a presença do Espírito Santo. E isso ficou claro a nós. Mas por que é que nós precisamos tanto do Espírito Santo? Porque quando o Espírito Santo vem, Ele nos habilita a cumprirmos o nosso propósito. O primeiro homem na Bíblia a ser mencionado como um homem cheio do Espírito Santo foi Bezalel. Êxodo capítulo 31, do versículo 2 ao 5, nós encontramos uma breve descrição de quem foi esse homem. O homem que o próprio Deus escolhe para edificar o tabernáculo. Tabernáculo é o lugar onde a glória de Deus se manifestará. Qualquer homem pode construir o tabernáculo, só não pode receber a visitação de Deus, porque Deus visita tabernáculos que são construídos por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Porque não é qualquer tabernáculo. Precisa de alguém que construa essa espécie de tenda debaixo da direção de Deus. Então o Espírito de Deus enche Bezalel. E Bezalel significa debaixo da sombra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é caminhar debaixo da sombra, querido. E sabe qual é a vantagem? É que aquele que é cheio do Espírito Santo é como aquele que está debaixo da sombra de Deus. E aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. O verdadeiro descanso está em ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo caminha debaixo da sombra do Onipotente. E ele pode dizer: do meu Deus, Ele é o meu Senhor, o meu escudo e a minha fortaleza. Bezalel é cheio do Espírito. E neste capítulo a Bíblia diz que o Espírito deu a ele sabedoria, em algumas versões destreza, habilidade e plena capacidade artística.
Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é para sentir arrepio. Tem gente que pensa que para ser cheio do Espírito Santo é para sentir um calor aqui na boca do estômago. Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo se resume a dar uns pulinhos no culto e um glória a Deus um pouquinho mais alto. Não, queridos, é muito mais além do que isso. Isso daí é um mover do Espírito atingindo sua alma, suas sensações. Mas o Espírito de Deus não quer agitar a tua alma, Ele quer encher o teu ser, Ele quer transformar a tua vida, e Ele quer dar a você sabedoria, destreza, habilidade, capacidade para viver o teu propósito com excelência, para que você seja o melhor naquilo que Deus chamou para fazer. Sabe o que é destreza? É capacidade de executar com velocidade uma tarefa. Sabe o que o Espírito Santo está dando a Bezalel? Velocidade para executar. E eu quero declarar que o Espírito Santo vai nos encher de tal maneira que nós vamos ter velocidade na execução. Você vai sair na frente, não porque você é bom, mas porque o Espírito te dará velocidade. Eu não estou falando de velocidade nas pernas como Usain Bolt, mas eu estou falando de velocidade na execução. Ele deu a Bezalel habilidade para trabalhar em todo tipo de pedra preciosa, madeiras, tecidos. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama, Deus nos capacita. Quando Deus nos chama, Deus nos dá as ferramentas que precisamos para cumprir o seu propósito. Habilidade, mas também deu plena capacidade. Se destreza é velocidade para executar, e habilidade é conhecimento para executar, capacidade é poder para executar. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: fiquem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É como se Jesus estivesse dizendo assim: quando o Espírito vier, Ele vai dar a vocês poder na execução. Vocês vão conseguir executar a missão que de mim vocês receberam, porque o Espírito dará a vocês poder. Diga comigo no 3, poder bem forte. 1, 2, 3. Poder. Esse poder que vem de Deus é pleno. Esse poder que vem de Deus é perfeito. Nós precisamos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir cumprir com o nosso propósito. Mas nós também precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos transforma, é o Espírito Santo quem muda o nosso ser, é o Espírito Santo quem nos faz uma nova pessoa. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, a Bíblia diz que quando Samuel encontra-se com Saul, ele vai dar uma ordem a Saul. Saul, que estava caçando as jumentas do seu pai, em um determinado momento, convencido pelo seu colega a procurar o sacerdote e o profeta Samuel, eles se encontram. Só que Deus já tinha falado com Samuel a respeito desse encontro. Samuel vem com diretrizes, com ordens a Saul. Nós sabemos que o fim de Saul foi triste, porque ele abriu mão da presença de Deus. Diferente de Davi, que quando pecou, no Salmo 51 ele clama: não retires de mim o teu espírito e devolva-me a alegria da tua salvação. Porque Davi aprendeu que não bastava ter trono, não bastava ter coroa, não bastava ter servos, não bastava ter fama, não bastava ter riquezas. Se ele perdesse a presença do Espírito Santo, o resto de nada valeria. Mas Saul não. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Saul teve a oportunidade, como todos nós aqui temos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Existem aqueles que vão sair daqui cheios do Espírito, e existem aqueles que até agora estão nem aí para o assunto. E é com você que veio aqui buscar mergulhar em Deus que eu estou falando agora. Samuel, ele declara a Saul o seguinte, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Você consegue ler na sua Bíblia? O que é que está escrito? O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. O Espírito Santo não quer encher você só para você profetizar. O Espírito Santo não quer encher você só para você ter noites de êxtase.
O Espírito Santo quer encher você para te transformar em uma nova pessoa. O Espírito Santo quer encher você para fazer de você a melhor versão de si mesmo. Pode ser que os teus pais não acreditarem em você, pode ser que pessoas não acreditem em você, pode ser que um monte de gente te critica por quem você é, mas eu quero ver a cara deles quando o Espírito de Deus te encher e eles não te reconhecerem mais. Porque eu tenho certeza que isso aconteceu com um monte de gente aqui. Muitas pessoas que estão aqui foram cheias do Espírito Santo ao ponto de serem transformadas em novas pessoas. Eu tenho certeza que quem te conheceu antes do tempo em que o Espírito Santo encheu você e te viu depois, chegou a perguntar: o que é que aconteceu contigo? Você está diferente. Talvez os crentes que não acreditavam na sua conversão disseram: agora está falando igual crente, está vestindo como crente, está andando como crente. Mas não sabem é que na verdade você não está falando como crente, não está vestindo como crente e nem andando como crente. Você está falando como homem e mulher de Deus, se vestindo como homem e mulher de Deus e andando como homem e mulher de Deus. Porque quando o Espírito de Deus enche a nossa vida, Ele nos transforma em uma nova pessoa. Deixa eu só perguntar se tem alguém aqui que já foi transformado por Ele. Se tem, por alguns minutos glorifique o nome de Jesus essa noite. Porque o que seríamos de nós se Jesus não tivesse nos enviado o seu Espírito? Queridos, nós precisamos do Espírito Santo, porque quando Ele nos enche, Ele nos transforma em uma nova pessoa. Mas nós também precisamos do Espírito Santo, porque Ele nos levanta, Ele nos tira da escravidão e nos dá indignação pelo pecado. Só existe uma forma de não amarmos o pecado. Só existe uma forma de vencermos o pecado. Só existe uma maneira de, além de termos repúdio, termos poder contra o pecado. É tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Sozinhos somos incapazes de vencer o pecado. É por isso que as obras do homem só não passam de trapos de imundícia para Deus. Só existe uma forma de atrairmos a atenção de Deus, e não é do nosso jeitinho de ser. É tendo uma vida tão cheia do Espírito Santo, tão transformada pelo Espírito Santo, que o favor de Deus nos alcança, que o favor de Deus se interage conosco, que a graça de Deus se revela a nós, de forma tão poderosa e preciosa, que nós conseguimos ter acesso livre ao Pai. Nós recebemos o direito, o poder de sermos feitos e chamados filhos de Deus, por intermédio de Jesus. Mas o Espírito Santo é quem traz essa revelação a nós. Caso contrário, queridos, nós continuaremos perecendo. Olha o que a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 3, versículo 14. Você tem a versão King James atualizada? Pode projetar nessa versão para mim? Preste atenção nessa leitura. Ezequiel estava à beira do rio Quebar, no período do exílio babilônico. O povo de Deus estava exilado pela desobediência. O que Ezequiel estava fazendo? Ele estava à beira do rio Quebar, ajuntando lama com palha para fazer blocos. Esquecido ali. Todos os dias, os sacerdotes e os escravos, os exilados, choravam pelas filhas de Sião. Há um salmo lindo que retrata a dor deles, chorando e pedindo a Deus o retorno a Jerusalém. Ezequiel é um deles, está com a alma amargurada, triste, aflita. Capítulo 3, versículo 14. E olha só o que vai acontecer quando Deus decide ter um encontro com ele no meio da escravidão. Diga comigo: Deus se encontrou comigo na escravidão. Ou eu estou falando besteira? Você era livre quando ele se encontrou com você? Ou você estava preso pelo pecado, preso nos vícios, preso na mágoa, preso no ressentimento, preso na depressão e preso em tantas outras coisas? Estava vivendo como escravo ou não estava? Mas o Espírito te alcançou, não foi? E olha o que ele fez com você. Então o Espírito elevou-me. Em outras palavras, então o Espírito me levantou. Então o Espírito me levantou. Sabe qual é o estado original de um pecador? Estado de queda. A Bíblia trata o pecador como caído. Nós, segundo a natureza do primeiro Adão, estávamos caídos, sem capacidade de andarmos com as próprias pernas até Deus. Éramos uma espécie de paralíticos espirituais. Não conseguíamos andar com as próprias pernas até Deus. É por isso que Deus veio até nós. E quando o Espírito veio, Ele nos levantou.
elevou-me e tirou-me de lá. Tem gente aqui que o ano passado estava lá no carnaval. Tem gente que o ano retrasado estava lá, 10 anos atrás estava lá, 20 anos atrás estava lá, e parece que se esqueceu disso. Alguns, quem sabe, até deu um pulinho lá antes de vir para a imersão. Quem sabe tem gente aqui pensando, quem sabe hoje dá um tempinho de ainda ir lá. Mas eu vim aqui dizer para você, não vai, não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo de Deus te levanta e te tira hoje. Outros aqui ainda estão sofrendo escravidão. E eu não sei em que área, mas uma coisa eu posso te afirmar: se o Espírito Santo te encher essa noite, se o Espírito vier até você e não apenas visitar você, mas encher você, Ele vai levantar você, e Ele vai tirar você dessa enfermidade, Ele vai tirar você desse vício, Ele vai tirar você dessa escravidão. Eu não sei se tem alguém aqui recebendo essa palavra, mas eu posso te afirmar: quando o Espírito de Deus nos enche, nós somos levantados e libertos. É por isso que a Bíblia diz: aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Mantenha o texto para mim, Ezequiel 3,14, o texto diz: com o meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado. Em outras palavras, Ele levanta, Ele tira, e como é que fica o espírito do profeta? O espírito do profeta fica amargurado e indignado pelo pecado. Queridos, esse senso precisa tomar os nossos corações. Não tem a ver com as mensagens que pregamos, mas com o mover sobrenatural do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo enche a igreja, nós somos tomados por indignação contra o pecado. É por isso que nos grandes avivamentos que acontecem ao longo da história, um dos primeiros sinais que comprovam um grande avivamento é um genuíno arrependimento, que nada mais é do que uma indignação pelo pecado. É quando a indignação pelo pecado toma conta do espírito do profeta, que ele diz: e com a forte mão de Yahvé, de Jeová, do Senhor, sobre mim. A forte mão de Deus virá sobre você, virá sobre a sua casa, virá sobre a sua vida, quando o Espírito de Deus encher você. Quando o Espírito de Deus nos enche, Ele nos levanta, Ele nos tira da escravidão, Ele nos dá indignação pelo pecado. E eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui, nessa conferência de imersão espiritual. Eu vim aqui dizer para vocês, esse último dia, que está na hora de você começar a clamar com toda a sua fé, com todo o seu entusiasmo, com toda a tua dependência, com toda a tua vida, a ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque é disso que você precisa para viver tudo que Deus tem para você. Se coloque de pé, por favor. Eu preciso que você se sustenta sobre os seus pés pelos próximos minutos. Da mesma forma que você durante horas já se sustentou sobre os seus pés fazendo muitas coisas que não foi para Deus. Alguém aqui disposto a ficar um pouquinho em pé comigo agora? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês gostariam de provar? Quantos vocês gostariam de experimentar ser cheio do Espírito de Deus essa noite? É verdade? Nós precisamos de algumas coisas para sermos cheios do Espírito Santo. Há algumas coisas que nós precisamos para termos uma vida cheia do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós precisamos para sermos cheios, eu não estou falando para provar de um movimento, ok? Você pode ver, às vezes um pecador vem para a igreja, ele não ora, não adora no momento do louvor, não faz nada. Mas num determinado momento do culto, a igreja está tão tomada pelo Espírito Santo que ele começa a sentir. E eu estou falando com uma igreja madura aqui. Eu não estou falando de sentir o Espírito Santo. Não se contente com isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou falando de sentir o mover do Espírito. Eu estou falando de ter uma vida
Não, está fraca. Eu estou falando de ter uma vida. De ter uma vida. É isso. É isso. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga: não se contente com menos. Então eu vou perguntar: quem aqui gostaria de ser cheio do Espírito Santo essa noite? Sair daqui e começar a ver o mover de Deus de forma sobrenatural através da sua vida. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ser cheios do Espírito Santo é arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. A Bíblia diz que depois que a igreja foi cheia do Espírito Santo, tem uma multidão do lado de fora da casa que eles estavam reunidos, alguns criticando, dizendo: quem são esses galileus bêbados e embriagados a 1h dessa do dia? Por que estão dizendo que eles estão bêbados? Porque normal é que eles não estão. Tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Ok? Para dizer que eles estavam bêbados, alguma coisa diferente estava acontecendo. Então, não se escandalize com alguns irmãos, porque tem alguns que se manifestam mesmo de uma forma um pouco diferente quando estão sendo cheios. Tem outros que são mais protocolados, assim, né? Não tem problema. Mas tem gente que chora um pouco mais alto. Tem gente que começa a andar meio trôpego mesmo. Tem uns tipo assim, o Romarinho começa a correr para lá, correr para cá, rapidinho, né? É normal. Diga assim: cada um desfruta da multiforme graça segundo o conhecimento de Deus. É de acordo com o nível do teu conhecimento de Deus que você prova da multiforme graça. Agora presta atenção nisso aqui. Quem vai falar agora é a multidão que está do lado de fora, são os ímpios. Os ímpios estão olhando e perguntando: o que é que nós precisamos fazer para ter o que eles têm? Ah, você não está entendendo. Cadê os jovens aqui? Levanta a mão, a juventude. Vocês conseguem entender que a nossa geração começou a ver faíscas do avivamento sendo espalhadas pelo mundo? Vocês sabem disso, não sabem? Vocês são da tecnologia. Vocês sabem que já há alguns dias, completando 2 semanas, existe um avivamento acontecendo numa universidade em Kentucky, não sabem? Ah, como eu fui impactado com essa história na quarta da semana passada, quando o movimento começou a estourar. Inclusive eu conversava aquela madrugada com o pastor Marco Rosa sobre avivamento, quando a notícia chegou para nós. Nós choramos juntos, porque começou. Jovens, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Se o Espírito Santo encher vocês essa noite aqui, a universidade, essa geração não vai mais ficar chamando vocês de quadrados, esquisitos, estranhos, crentezinhos. Não, eles vão olhar para vocês e vão perguntar para vocês: o que é que a gente precisa fazer para ter o que vocês têm? Vocês entenderam? Ah, queridos, quando o Espírito Santo enche a igreja, escute-me por favor. Quando o Espírito Santo enche a igreja não é excluída. Ela pode até ser perseguida, mas os lugares começam a desejar a presença da igreja. As pessoas começam a querer ter a presença da igreja. O telefone do pastor não para de tocar. Gente perguntando: o que é que a gente precisa fazer para ter o que vocês têm? Então os ímpios começam a perguntar: o que é que nós precisamos fazer para ter o que vocês têm? Aí Pedro responde: arrependam-se, sejam batizados no nome de Jesus Cristo. Arrependam-se é o primeiro critério para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é uma indignação pelo pecado. Arrependimento é um olhar para si, que o Espírito Santo causa em nós, e a gente se depara com as nossas falhas, e nós não queremos mais permanecer ali. A gente olha para os nossos pecados e nós não queremos mais permanecer ali. Então a gente começa a se render diante de Deus, a ponto de clamar: Senhor, nos dê graça e força para sair desse pecado. Eu não posso continuar nesse pecado. É o não contentamento com o pecado. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de vida, é metanoia. Essa mudança só acontece quando nós olhamos para o nosso estado atual em Deus e ficamos indignados. Eu não posso permanecer assim, eu preciso mergulhar mais fundo. Queridos,
A segunda coisa que nós precisamos para ser cheios do Espírito Santo. E olha que coisa linda, já tem gente aqui clamando, ó. Já tem gente aqui chorando. A segunda coisa, João capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Eu quero ler com você João 7, 37 ao 39. A segunda coisa que nós precisamos para ser cheios do Espírito Santo é vencer o preconceito. Diga comigo: primeiro, eu me arrependo. Segundo, eu venço o preconceito. Se você tentar explicar e justificar a ação de Deus de forma natural, você estará tentando apequenar a Deus na sua racionalidade. Deus é maior do que a tua capacidade cognitiva. Deus é maior do que a tua capacidade imaginária. Deus é maior do que você é capaz de pensar e descrever. Então não tente explicar Deus, apenas mergulhe. Vença o preconceito e mergulha. A primeira vez que você mergulhou em um rio, em uma piscina, você não estava preocupado com o que você ia encontrar no fundo. Você só queria desfrutar daquela adrenalina, não é? No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito. Quando é que eu vou até Jesus e bebo? Quando é que eu vou até Jesus e provo? Jesus pregou sobre o Espírito em pranto. Jesus pregou sobre o Espírito clamando. Jesus pregou sobre o Espírito chorando. E ele diz: quem tem sede deixa vir até mim, porque quando eles vier, eles vão beber. E quando eles beber, vai fluir um rio vivo de dentro deles. Aí o texto diz: ele estava se referindo ao Espírito. Se Jesus estivesse aqui pregando nessa tribuna hoje, ele estaria aqui chorando em pranto e dizendo: por favor, busquem pelo Espírito, clamem pelo Espírito, bebam dele, provem dele, porque se vocês fizerem isso, vai fluir rios de águas vivas, vai fluir rios de águas vivas, vai fluir rios de águas vivas, e vai abastecer a terra seca, vai abastecer o sedento, vai transformar a vida de pessoas. Já tem gente clamando, não é? Se Jesus estivesse pregando hoje aqui, ele estaria clamando em alta voz, dizendo: venham e bebam, venham e provem, venham e experimentem. Os que nele crescem receberiam tempo mais tarde, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Mas hoje ele já foi, não é? Hoje ele já foi, não é verdade? O que significa que nós já podemos nos alegrar, porque o Espírito de Deus já se manifestou a nós. Eu sinto a graça dele aqui, eu sinto a presença dele aqui. E já tem pessoas de joelho no altar, já tem gente sedenta querendo beber dele, já tem gente sedenta querendo mais da sua presença. Oh, glória a Deus. Em terceiro e último lugar, para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Queridos, pessoas cheias de si não se encherão de Deus. Pessoas cheias de si não se encherão de Deus. Se você estiver aí do seu lugar agora, cheio das suas convicções, pensando: se não for do meu jeito não vai ser, se não é dessa forma que eu penso não vai ser, se não é de acordo com a minha teologia então não pode ser, se não é de acordo com a minha consciência então não pode ser, eu tenho uma péssima notícia para te dar: enquanto você não se esvaziar de si, você não será capaz de ser cheio dele. Deus não enche o que já está cheio. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo.
Chamaram um missionário americano nos dias que aconteceu o grande avivamento na Wall Street. Pediram para ele fazer uma visitação numa igreja. Ele foi. E o pastor disse: identifique para nós, por que é que o avivamento não vem? Qual é o principado que está atuando sobre a nossa cidade? Aquele homem tirou alguns dias de oração. Tempos mais tarde ele volta e diz: eu preciso falar com o pastor. Marcou reunião com o pastor e disse: eu descobri porque é que esta cidade ainda não foi alcançada com avivamento. Eu descobri qual é o principado, qual é o rei. Aí qual é? Yahvé, Jeová, Deus. Como assim? Aí ele disse assim: porque Deus resiste ao soberbo. Enquanto meu coração estiver orgulhoso, cheio de mim, da minha consciência, do meu jeitinho, o Espírito não vem. O apóstolo Paulo afirmou: porque as coisas de Deus são loucura para os homens. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Se você tenta explicar as coisas espirituais, então você está sendo carnal. Porque o apóstolo Paulo disse que quem de fato discerne as coisas do Espírito são os espirituais. O homem natural não discerne as coisas espirituais. Em outras palavras, você quer ser cheio do Espírito Santo? Se esvazie agora de você. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se esvazie agora de si. Queridos, o nosso conhecimento ele é importante, mas ele é farinha, não é pão. E a multidão come pão, precisa de farinha, mas não come farinha. Está na hora de você pegar tudo aquilo que você sabe de Jesus e misturar as águas do Espírito, para que essa massa de fato comece a alimentar a multidão faminta. Eu sei que tem gente que está entendendo o que Deus está dizendo aqui. Mas está na hora de nós entrarmos nesse grande avivamento. Está na hora de mergulharmos profundo em Deus. Está na hora dessa nação viver o grande despertar de Deus. Está na hora de todos os povos e nações serem cheios do Espírito de Deus. E quem sabe Ele vai encher as nossas vidas essa noite. Quem sabe Ele vai marcar as nossas vidas com um grande despertar. Por que não fazer aqui como está fazendo em Kentucky? Por que não? Nós só precisamos almejar sermos cheios do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. 1 Coríntios 2:14 ao 15 diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então não tente compreender, você já entendeu isso. Agora, eu te convido a levantar as suas mãos se você puder, em sinal de rendição e entrega. Se você está sentindo no teu coração forte desejo de orar e clamar pelo derramado Espírito, de se arrepender e se humilhar diante de Deus, de se esvaziar de si para ser cheio dele, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui no altar.